Você lembra daquele acidente que aconteceu em 2021 com Antônio Senna, o piloto de avião, que ficou na mata do Amazonas por 36 dias, floresta amazônica? Sabe por que eu estou falando sobre isso? Sobre o Antônio Senna? Porque ele pedia todos os dias na oração para que não chovesse. Todos os dias, em orações, ele falava com Deus. E ele simplesmente falava assim, para que Deus não deixasse chover. E durante os 36 dias que ele teve desaparecido, choveu todos os dias. E quando ele foi resgatado por aquele grupo de trabalhadores que estavam catando, né, castanhas, ele entendeu o porquê que ele pedia para Deus para não chover e chovia todos os dias. Um dos catadores de castanha disse para ele que naquela região não costumavam vir colher castanha, mas como choveu muito aqueles dias, as águas subiram do rio e os barcos pôde chegar até lá. E assim ele foi resgatado. Agora você entendeu, né? O porquê que eu coloquei esse caso hoje, para nós lembrar que nem tudo pedimos a Deus e vamos ganhar. Não, não é assim, porque naquele momento ele precisava de resgate, de ser resgatado daquele lugar. Ele não estava precisando que não chovesse. Ele precisava de que alguém fosse resgatar ele, que encontrasse ele, que na cabeça dele ele já estava desenganado que alguém estivesse procurando ele ainda na altura do acontecimento. E para nós hoje, fica explicado o quê? Fica explicado que quando você pede algo, Deus não vai dar o que você pede. Ele vai enviar a você o que você precisa. E naquele momento, o que ele mais precisava era sair daquele lugar. Não era que parasse a chuva, mas no pensar dele, ele só pensava em parar a chuva, para ficar mais fácil para ele. E chovendo muito, ele ficou ansioso, ele ficou desacomodado e teve que sair daquele lugar. E ele saindo daquele lugar, ele foi para a direção aonde aqueles catadores foram para que fosse encontrado. Viu como é a mente do ser humano? Como é o nosso intelecto? Nosso modo de raciocinar? Estamos querendo sempre do nosso jeito, mas não é do nosso jeito que vai. Não, não é. E eu falo para você que essa experiência dentro da história dele é para deixar bem claro para você que ele só conseguiu e chegou até lá porque ele tinha uma mente forte. Ele não era uma pessoa da mente fraca. Porque com todos aqueles dias que ele estava lá, ele não estava delirando. Não. E olha que ele estava sem a casa, o conforto da casa, sem o conforto da família, sem conforto de alimentação e muitos outros confortos. Ele estava longe de toda uma civilização. Não tinha nenhum barulho humano para confortar ele ficar naquele lugar. E se tivesse parado de chover, ele tinha se acomodado, tinha arrumado uma casinha e inventado ficar, porque estava tudo bem. Mas como choveu muito, como os dias foram prolongando e ninguém encontrou ele fez o quê? Arrumou uma maneira de sair daquele local. Viu?
como nós se acomodarmos e ficarmos parado, nada vai dar certo. Não vai. Você acha que se você ficar aí, deitado, tudo bem, eu concordo que você esteja doente. Mas e daí? Você acha que você vai resolver tudo deitado aí no acomodismo? Você não vai lutar, não vai fazer nada? Sabe por que você está deitado? Porque com toda certeza tem alguém fazendo um serviço para você. Tem alguém levando a comida na cama, tem alguém levando o café da manhã, o almoço nesse quarto, tem alguém fazendo sopinha gostosa para você jantar, tem alguém servindo água durante o dia todo para você, tem conversas, tem diálogos, tem uma família para você. E daí? E se você estiver sozinho nessa casa, aí agora, nesse quarto, deitado nessa cama? Tu já parou para pensar se você vai aguentar 36 dias aí nessa cama, sem levantar, sem ingerir uma água, sem tomar um banho, cuidar do higiene do corpo, sem cuidar da saúde, sem sair para ouvir vozes, ouvir pessoas, ouvir animais, ouvir, viver a vida lá fora? Fez alguma diferença entre ter uma família e estar dentro de um quarto trancado? Ou está na família, mas está fechado para o mundo? Fez alguma diferença de você ter família ou não? Para você cuidar da saúde? Para você cuidar da saúde, basta você se amar. Levanta esse autoestima, mulher. Levanta esse estima, homem. Cuidam, cuidam, cuidam. Vamos cuidar da saúde para não enfraquecer nossas mentes. Já pensaram nisso? Já imaginou se esse piloto de avião tivesse desistido, sentado, entrado em sei lá o que, né? Porque se ele entrasse em uma tristeza e uma preocupação, não vão me achar, porque eu não vou ser encontrado, ele ia desencadear doenças, transtornos, medo. Já imaginou se ele tivesse medo de ficar dentro da floresta amazônica? Quantos animais, quanto perigo esse homem passou? Pois é, do jeito que ele foi forte, você aí que está enfrentando essa escuridão, esse medo, esse calor de dentro de você próprio, sai para fora, vem viver a vida, vem conhecer o mundo. Vamos cuidar